Galera, tudo bom? Estou de volta aí com mais uma aula para a gente trabalhar essa parte de redação científica, né? Fiz algumas alterações no meu sistema de gravação aqui, espero que dê certo. Bom, e melhore a qualidade. Vou retomar só o conteúdo passado para a gente poder dar um link com o que vai vir agora para frente. Então, coisa rápida, vamos pensar aquela parte de redação de textos científicos, né? A gente primeiro passou 3 passos importantes, né? Aqueles passos de planejar, pensar na sua ideia, planejar a escrita e fundir, né? Fundir o conteúdo. Por quê? Porque primeiro planejar a escrita, depois fundir o conteúdo. Porque quando você planeja, você percebe melhor se ela pode ou não ser fusionada. Antes de você pensar como você vai escrever, você não tem percepção exatamente, por mais que tenha domínio sobre o assunto, você não tem percepção exatamente de como escrever aquilo. E, consequentemente, te falta um pouquinho, vai faltar um pouquinho para você entender se é melhor fundir ou não esse conteúdo, tá legal? Então a gente passou por essa parte aí de hierarquizar as ideias, planejar a escrita e fundir as várias ideias. Depois vamos a esses passos, né, para a gente poder chegar numa redação científica interessante, né, um texto que seja atrativo, ou seja, não adianta ter um texto bom, mas muito longo, muito cansativo. Quantas vezes vocês já não deixaram de ler um livro, ou deixaram de ler um texto, porque você olha para esse tem um monte de texto escrito. Você imagina se olhar uma página de escrita, de texto, né, um artigo tem uma página, imagina que ele viesse numa formatação de cabo a rabo num parágrafo único. Você já fala, nossa, aí você vê essa página entrando em outro parágrafo único, você fala, nossa, é pesado. Por isso que os artigos são escritos em colunas, né, com parágrafos curtos, para você olhar e falar assim, opa, terminei o primeiro, terminei o segundo, terminei o terceiro. Quando você terminar o terceiro, começar a pensar e ficar cansado, você fala assim, só falta 2 agora. E aí você vai embora e termina aquela página. Por isso que é tão visto, ou tão bem visto, né, com bons olhos, o uso de gráficos, né, o uso de tabelas, tá certo? Porque a redação científica, ou o texto científico, melhor dizendo, ele não necessariamente demanda de texto escrito, né? Ele demanda de informação passada de forma clara, concisa e clara. Então a gente tem lá fazer o roteiro, como a gente falou, né? Eu não vou falar todos eles de novo, usar aquela fórmula direta para trabalhar a escrita, tá certo? Não ficar especulando, porque também é um texto que ele é muito sustentado na literatura e nos seus resultados, e não no que você acha, propriamente dito, né? Se fosse para falar o que a gente acha, não precisava usar metodologia científica, concorda? O cuidado com o achismo, como eu acabei de falar, trabalhar as premissas, né, que pressupõem, né, que trazem conteúdos anteriores à conclusão, tá certo? Que trabalha de forma muito lúdica, muito coerente, para não ter coisas assim, muito soltas, né? Evitar sentenças longas, como a gente acabou de falar, dos parágrafos, dos textos que nunca acabam, daquela pessoa que nunca para de falar. Tem que ler, falei muito para vocês, ler o tempo todo, não pode ser preguiçoso, porque quem é preguiçoso não faz trabalho científico. Não adianta, o preguiçoso não vai entrar nessa área, porque não é área para preguiçoso, tem que trabalhar mesmo, tá certo? Tem muita gente que ridiculariza, eu sei porque eu trabalho com pesquisa, estou próximo a alguns funcionários, nessa turma interessante a gente tem funcionários e tem pessoas que não são funcionárias, né? E se a gente for refletir de forma coerente dentro, né, parar e ser sincero com a gente mesmo, quantas vezes a gente já não viu aqui no campus ou em outra instituição, um colega falar mal de um pesquisador, falar, aquele cara acha que está trabalhando, não trabalha nada, trabalha pra cacete, tá? Vocês vão perceber isso aí no mestrado. Quem nunca participou por essa experiência vai perceber isso agora, porque os seus orientadores provavelmente vão executar em vocês atividades que vão gastar muito fisiologicamente vocês. Então, trabalhe-se muito, não é lugar para preguiçoso, tá? Não é uma atividade para preguiçoso, não. Utilizar citações de boa credibilidade, cuidado, e não deixar de publicar. E eu acrescentaria um outro que a gente falou nesse conteúdo na semana passada, que é a questão do cuidado com o plágio. Quando eu comecei a escrever a parte científica, lá em 2004, né, eu falo científico no sentido mais acadêmico mesmo, porque durante a graduação eu fiz alguma coisa, mas durante o mestrado, quando eu me senti mais próximo a essa área, a gente não tinha verificador de plágio, a gente não tinha, né? O professor cobrava que a gente fizesse uma coisa direito, mas a gente não tinha alguma coisa que desmascarasse a gente, vamos falar assim. Hoje, qualquer texto que vocês me mandem, inclusive o que vocês mandaram, a gente passa pelo verificador de plágio, se for possível, né? O que vocês mandaram eu não precisei, mas que vocês mandam, quando é uma revisão, qualquer professor, hoje a primeira coisa que ele faz é passar pelo verificador de plágio. Né? Vocês vão fazer agora, provavelmente a grande maioria vai participar da publicação do livro, né, que vai vir na pós aí.
tá certo? Tá com o livro aberto para 2 capítulos, a gente vai participar dessa publicação. A comissão que vai avaliar o trabalho de vocês, ela vai verificar o plágio, com certeza, apesar de não ser a comissão o mérito do plágio ou não, está lá escrito na regra, que a comissão não se responsabiliza por plágio, ela é só uma comissão de editoração, né, formatação, colocar em norma, mas não se verifica por plágio, né, isso é uma atitude fiscalizadora, né, essa comissão ela vai verificar, e com certeza, aqueles capítulos que tiverem assim, 50% de plágio, né, de coisas que não são daquele autor que escreveu, daquele grupo de autores que escreveu, ela vai devolver o texto e falar assim, ó, ou você corrige, ou a gente não vai publicar, porque na verdade o plágio é crime. Então, outro ponto que a gente pode colocar dentro desses tópicos é o plágio, né? Cuidado com o plágio, não plagiei. Outro dia, eu vou falar quem é, porque está em casa, minha esposa está fazendo doutorado e ela está fazendo a qualificação dela, está respondendo as questões via revisões literárias, né? E ela me mostrou o resultado de plágio dela que passou no programa, né? Deu 100% de autenticidade, né? Eu achei aquilo lindo, porque eu nunca tinha visto um arquivo de ninguém, nem meu, com 100% de autenticidade, né? Então eu achei aquilo assim, dei parabéns para ela, falei assim, olha meu amor, tá de parabéns, tá no caminho certo, né? Se o conteúdo tá bom, se o texto está bem escrito, tem que entender depois, mas o seu trabalho a nível de autoria, você não tem como ser melhor, você está 100% com o texto seu, autoral. Ah, então quer dizer que ela escreveu tudo? Não, quer dizer que ela leu tudo que ela escreveu, quer dizer que ela leu, interpretou e reescreveu as coisas que ela viu. Ela não simplesmente pegou, copiou e colou, que nem a maioria faz, porque é preguiçoso. Então não cabe preguiçoso aqui dentro, não cabe preguiça aqui dentro, tá certo? Quem está achando que pesquisa é coisa para quem não quer trabalhar, está no lugar errado e vai ter um problema para frente, tá legal? Legal? Vamos seguir agora para frente disso, que tem um conteúdo bem interessante, acho que vocês vão gostar, quer ver? Que é a parte do texto científico. A gente vai discutir um pouco agora sobre cada parte do texto científico, com suas peculiaridades em relação a textos distintos, né? Vocês já leram sobre textos científicos? Eu falei com vocês na aula presencial que eu não faria falar sobre resenha ou coisas desse tipo, né? Fichamento. Por quê? São metodologias boas, funcionais, né? Porém, a gente tem pouco tempo e a gente tem que focar no que a gente vai precisar. E a gente tem que passar por esse conteúdo ainda, e eu quero fazer uma atividade com vocês de desconstrução de um artigo científico. Então a gente vai desconstruir um artigo para entender esse artigo e depois reconstruir ele de repente de forma melhor. Então pensa que isso tudo tem que dar nosso tempo, tá legal? E não parece não, com essa atividade APNP, né? O nosso tempo está um pouquinho diferente do que era antigamente, tá legal? Então vamos ver pelo menos as partes do título, do capítulo, do texto, que estão de forma geral na maioria dos textos. Estão nas dissertações, vamos ler, estão nas teses de doutorado, estão nas dissertações de mestrados, estão nas monografias de especializações, estão nos TCCs ou TCF de graduação, estão nos artigos, nas revisões, nos relatos técnicos, nos resumos expandidos e nos resumos comuns, que são os textos, grandes textos que nós vamos trabalhar, ou que vamos discutir o tempo todo em relação à metodologia científica. Outros textos a gente vai deixar isso quieto, porque não tem espaço para tudo isso nesse conteúdo e nesse tempo, tá legal? Bom, com relação ao título, o título deve ser curto, né, informar exatamente o conteúdo do trabalho e não usar palavreado muito específico, médico, para que mais pessoas entendam do que se trata, tá certo? Vamos pensar em título, eu gosto muito de exemplificar assim, vamos pensar o título como se fosse uma manchete de jornal, né? Quem não entendeu o que está escrito aí, entenda. Quando a gente vai ler um jornal, vamos supor, hoje vai ter a final do Carioca, né? Final do Carioca, Flamengo e Fluminense. Legal? Primeira questão, ninguém escreve Fluminense derrotou o Flamengo, ou o Flamengo derrotou o Fluminense. Fla bate o Flu, ou vice-versa, Flu derruba gigante Fla. As palavras, elas são colocadas de forma, né, no caso de Fla e Flu, já se entende, todo mundo sabe quem é Fla e quem é Flu no Rio de Janeiro, principalmente, né? Então, ela não tem problema ser abreviada. Agora, se fosse uma coisa a nível mundial, essa manchete já iria. Flamengo derrota Fluminense, ou Fluminense derrota Flamengo. Por quê? Porque a redução da palavra Fla e Flu, ela é permitida numa esfera
de pessoas, num grupo, né, de pessoas, ou numa abrangência restrita, que é o estado do Rio de Janeiro, um pouco além, porque também são times muito tradicionais no Brasil, né, então um pouco além disso, mas quando sai do Brasil, por exemplo, essa redução já não cabe. Se a gente pensar que nossos textos científicos, eles não são restritos, por exemplo, ao IFES, ao grupo de agroecologia, não vão ser restritos ali, a gente tem que dar para ele a conotação a nível do que a gente espera que ele atenda, que ele alcance. No nosso caso, no texto científico, normalmente, a gente espera que ele atenda mundialmente. Então, a gente não vai escrever num texto científico, né, fazendo as analogias cabíveis aqui, tá? Ninguém vai escrever Fla-Flu, vocês podem até trabalhar com isso, mas não é essa questão. Só um segundo. Ninguém vai trabalhar essa questão aqui, tá certo? Mas, queria só que vocês entendessem, para dar um exemplo para vocês, que não adianta escrever Fla derrota o Flu, ou Flu derrota o Fla, numa esfera mundial, né? Tem gente que vai entender, porque tem brasileiro que está lá fora, mas a história é em relação ao Brasil, desculpa, gente, especificamente ao Rio de Janeiro. Entenderam essa questão do título, de palavras herméticas, abreviações, que não são bem desejadas, em função da abrangência do texto? Então, é bom que a gente use palavras mais entendíveis, né? Outra questão do texto, tá, do título, é lembrar que, assim como as manchetes de jornal, que a gente falou agora em Flu, Fluminense e Flamengo, ela deve ser concisa, ela deve ser uma manchete curta, porque se ela for uma manchete muito longa, ninguém lê aquilo, tá certo? Então, ela traz resumidamente a ideia do texto, ela não precisa trazer tudo. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho lá de agroecologia que eu vou medir o impacto social numa comunidade onde se trabalhava a produção de produtos agrícolas de forma industrial, e aí eu vou propor uma nova metodologia, que é uma proposta de metodologia mais agroecológica, e aí eu quero trabalhar variáveis sociais, variáveis econômicas e variáveis ambientais, por exemplo, né? E aí eu vou escrever um título. Uso de metodologias agroecológicas e substituição de metodologias industriais para avaliação de impactos sociais, econômicos, ambientais em sistemas de produção de palmito pupunha com peixe e carneiro. Nossa, olha o tamanho disso. Aí eu vou trazer esse título mais curto. Uso de metodologias agroecológicas para desenvolvimento sustentável de produção agrícola familiar. Ou uso de metodologias sustentáveis para produção agrícola familiar. Ou uso de metodologias agroecológicas ou agroecologia na produção de palmito, peixe e ovinos. Pronto. Eu vou reduzir esse texto, esse título, né, para que ele se torne abrangente no que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo seja curto para que as pessoas leiam e falem: opa, calma assim, que peixe? Que vegetal? Que ovino? Que metodologia ele vai usar? Isso tem que trazer perguntas para que ele vá no corpo do texto, ler o texto. Se eu boto um título que bota tudo lá, uso de metodologia agroecológica como técnica de sustentabilidade para o desenvolvimento da agricultura familiar, na produção de palmito pupunha, peixe tilápia, carneiro sei lá o que, em detrimento a técnicas industriais de plantio, colheita, manejo, parará, o cara fala assim, eu não vou mexer com tilápia, eu nem preciso ler esse texto. Ah, não, eu ia mexer com a variável de externalidades a nível de impactos e ele não está falando aqui no texto, eu não vou nem ler. Então, primeiro que se o cara ler o texto gigante, o título gigante, se ele ler, ele vai, como é que eu vou dizer? Ele já vai pensar se vai ou não buscar o trabalho. Se ele ler e lá tiver escrito variáveis todas que você vai trabalhar que ele não vai trabalhar, ele já não vai nem ler o texto. Existem outras formas também de escrever os textos mais atualmente, que são via perguntas, questões. Vamos dar uma olhada nisso aqui, viu? O título de artigo no texto científico pode ser escrito de diferentes formas. Por exemplo, né?
com uma frase, objetivo da pesquisa e conclusão principal. Qual a conclusão principal? Pode ser. Você pode dizer assim, o objetivo da pesquisa é testar desempenho. Então, desempenho de animais de produção em sistemas agroecológicos. Pronto. O meu objetivo está ali. Como eu vou fazer isso, ele tem que buscar no texto. Ou a conclusão principal é maior crescimento com o uso de metodologias agroecológicas. Eu tenho uma conclusão, né, final em relação ao título que leva a pessoa a buscar a informação que está ali dentro. Como é que foi o maior desempenho? Como é que foi o maior crescimento? O que aconteceu? Qual foi a metodologia? Então eu dou a informação, mas eu não dou toda ela. Também tem, como eu falei, né, uma coisa feita a nível de pergunta, indicando a questão primordial que originou o trabalho. Por exemplo, eu posso chegar e vou escrever assim, metodologias agroecológicas são possíveis para o melhor desempenho? É uma possibilidade de ter título de texto. Eu transformo o meu título em questionamento e faço com que ele direcione o leitor a que ele reflita sobre esse assunto. Tá certo? Colocar as variáveis também é possível. Tá ok? Também é possível. Também é possível. Porém, nem sempre a gente bota e tem que tomar cuidado com quantas a gente bota para não trabalhar com muitas variáveis. A questão de título, onde aparecem apenas as variáveis investigadas, não é muito recomendado, pois tem um conteúdo explicativo menor que as outras formas, né? A pergunta e as frases ou a conclusão principal. Aqui mais alguns exemplos, né? O azul melhora as sementes de feijão, né? A cor azul afeta as sementes de feijão, né? Variáveis, coloração ambiental, desenvolvimento de sementes de feijão. São coisas que são possíveis, tá legal? Porém, nem sempre a gente usa, porque como foi dito ali, a possibilidade ela perde em função da qualidade. Então a gente costuma usar tanto. Com relação ao nome científico, né? Tem muito questionamento nisso, né? Bota o nome científico ou não bota o nome científico? Né? Por quê? Porque às vezes quando a gente bota o nome científico, você restringe a busca a pessoas só da área, que já tem um certo conhecimento. Porque a pessoa vai escrever o nome científico certo, vai saber qual é o nome científico daquela espécie que ela está procurando, né? E então ela acha. Às vezes você acaba evitando que pessoas novas cheguem, né? E criar um desânimo em relação ao título. Você tem que lembrar que o nome científico ele vai estar na metodologia. Quando você citar materiais e métodos do seu trabalho, não adianta você falar assim, trabalhei com... Gente, ó, desculpa, ó o detalhe, nome científico só sei de peixe. Um outro animal, mas eu sei basicamente de peixe, que é o que eu trabalho, né? Então, se fosse, eu não consigo exemplificar de uma variável de vegetais, por exemplo. Então, vamos lá. Se eu citar lá no trabalho que eu trabalhei com juvenis de tilápia, não vai ser aceito se eu não botar que tilápia foi, porque tem várias espécies que são consideradas tilápia. Então, eu preciso dizer qual foi a tilápia. Para dizer qual foi, tem que ser o nome científico. Então, o nome científico ele cabe muito mais na metodologia, quer dizer, ele é obrigatório no materiais e métodos, do que propriamente no título. No título, ele pode ser positivo ou negativo. Volto a dizer, depende de quem? Da área de abrangência que você quer buscar. Eu, particularmente, quando posso, porque a gente é submetido a bancas, é submetido a avaliadores de revista, eu não coloco. Porque quando eu não coloco, qualquer um entende. O que mais entende do assunto entende que tem tilápia ali dentro, e o que menos entende do assunto conhece esse peixe com esse nome. Agora, quando eu boto o nome científico, só quem muito entende do assunto vai entender que a tilápia está ali. Tá certo? Então, consequentemente, eu restringo a leitura. E a minha intenção não é restringir. A minha intenção é amplificar que as pessoas consigam buscar o meu texto, né? Qualquer um consiga usar ele, desde que use de forma correta. Então, a minha intenção é amplificar essa visibilidade. Então, eu não coloco. Ah, professor, então eu posso botar o nome do animal e entre parênteses o nome científico? Pode, mas olha a redundância. É que nem eu escrever esse meu nome. Escreve seu nome. Pedro. Aí, entre parênteses, Pedro Pierro Mendonça. Ou escreve Pedro Pierro Mendonça, entre parênteses, Homo sapiens. Não. É redundante no caso da tilápia, porque no caso do meu nome só tem eu com o meu nome, né? Mas tem outros nomes da mesma espécie. No caso da tilápia nilótica, Orelocomnus nilótico, só tem a tilápia do Nilo. Então eu vou botar tilápia do Nilo, Orelocomnus nilótico, eu escrever azul, azul. É que não escrever peixe, peixe. Tá legal? Só que dá mais amplitude para um para outro. Tá joia? O nome científico das espécies investigadas não precisa estar no título, mas sim no item materiais e métodos, como eu falei com vocês. Por isso não é regra,
se a inclusão do nome científico no título não atrapalha as características da escrita anterior, né, que a gente falou antes. Bom, eu vou parar agora, porque a gente deve estar chegando no segundo tópico, mas eu estou com 20 minutos. Eu vou parar essa aula e vou começar na aula que vem, tá bom? Abraço!